Quando a criada achou a carta proibida, o barão percebeu que o passado que escondera voltava para cobrá-lo. A manhã cinzenta se estendia sobre a estância serrana do Vale Negro, cobrindo os campos com um véu de névoa que parecia guardar os segredos daquelas terras. Joana Figueira, com seus 24 anos e a agilidade de quem conhecia cada canto do casarão, varria o escritório do barão Valdemiro Antunes. O cheiro de tabaco e livros velhos preenchia o ar, e seus pensamentos, como de costume, voavam para longe dali, para a imagem do irmão que a guerra levara, acusado injustamente pelos imperiais. Aquela lembrança martelava em seu peito o medo de desafiar gente poderosa, de erguer a voz contra quem mandava. Ao mover uma pilha de livros pesados de uma estante escura, um pedaço de papel amarrotado caiu no chão de madeira bem aos seus pés. Joana parou o que fazia, o coração batendo um pouco mais forte. Abaixou-se, hesitante. Não era do seu feitio bisbilhotar, mas a curiosidade, como um sussurro atrevido, a impulsionou. Com os dedos finos, desdobrou a folha. A caligrafia, elegante, mas com traços tremidos, parecia dançar no papel amarelado. As palavras eram poucas, mas caíram em Joana como uma pedrada. Não confie nele. Um arrepio frio subiu pela sua espinha e ela mal teve tempo de assimilar o aviso. O som de passos firmes no corredor alertou-a. Virou-se, a carta ainda nas mãos, e seu olhar encontrou o de Valdemiro Antunes. O barão, com seus 38 anos, era um homem de presença que preenchia qualquer ambiente. Naquele instante, seus olhos, geralmente gélidos e distantes, caíram sobre o papel emaranhado nos dedos de Joana. O rosto dele, que poucas vezes mostrava emoção, empalideceu de repente, como se tivesse visto um fantasma. Um silêncio pesado se instalou, engolindo o som do vento lá fora e o bater apressado do coração de Joana. Parecia que o ar havia sido roubado do escritório. Valdemiro deu um passo, depois outro, sua figura alta se aproximando como uma sombra. Seu olhar era uma fogueira que a queimava, uma mistura assustadora de raiva contida e pavor. Sem dizer uma palavra, estendeu a mão e, num movimento rápido, arrancou a carta das mãos dela. O toque de seus dedos, ainda que breve e brusco, fez um choque correr pelo braço de Joana, deixando um formigamento estranho. Ela recuou, intimidada pela força e pelo mistério que emanavam dele. O barão apertou o papel na palma da mão, seus olhos fixos na criada, como se tentasse ler sua alma e descobrir o quanto ela havia visto, o quanto sabia. Joana, por sua vez, sentia o peso de um segredo antigo se materializar naquele papel amassado. Um segredo que ela sabia pertencia ao barão, mas que agora, por um breve instante, havia sido dela também. Aquele olhar dele a prendia, uma dança perigosa entre o poder e a submissão, entre o medo e uma curiosidade teimosa que começava a florescer em seu peito. Algo muito grande, muito antigo e muito perigoso estava escondido ali, e ela, a simples criada Joana, acabara de esbarrar nele. O barão Valdemiro ainda estava pálido. A carta amassada em sua mão parecia queimar. Seus olhos, antes gélidos, agora carregavam uma sombra de tormento. Ele não disse uma palavra sobre o papel, mas sua voz, quando finalmente soou, era grave e cortante. Joana, amanhã você não cuidará da cozinha. Reorganize a biblioteca, cada livro em seu lugar, cada pilha de papéis revisada. Joana piscou. Surpresa. Aquela era uma tarefa do agregado mais velho, não dela. Entendia o recado. Ele a queria por perto, sob seus olhos vigilantes, para ter certeza de que ela não falaria sobre o que tinha visto. A desconfiança dele era um peso no ar, e ela sentiu o frio na barriga. Ele temia que ela fosse usada, que sua presença ali pudesse trazer perigo. Sim, barão. Como ordenar? Respondeu firme, embora as pernas quisessem tremer. Não seria fraca. Não depois de tudo que sua família já tinha passado.
No dia seguinte, o cheiro de mofo e papel antigo era ainda mais forte. Joana começou o trabalho, sentindo o olhar de Valdemiro vez ou outra sobre ela, mesmo quando ele fingia estar absorto em seus próprios documentos na escrivaninha. Ele não falava, mas sua presença era constante, um lembrete mudo de seu poder e de seu controle. Com cuidado, Joana tirava livro por livro das prateleiras de madeira escura, limpava a poeira e os colocava de volta, seguindo a ordem que o barão havia indicado. Era uma tarefa demorada, e a cada volume parecia que um novo pedaço daquela estância se revelava. Em meio a calhamaços de leis e antigos relatos de guerra, seus dedos tocaram algo pequeno e liso. Era um retrato em miniatura, emoldurado em prata envelhecida. Nele, uma mulher de beleza séria a encarava. O rosto tinha traços finos, a boca em linha reta, e os olhos escuros pareciam esconder muitos pensamentos. A falecida baronesa. Joana nunca a havia conhecido, mas as histórias sobre sua frieza e seu gênio difícil eram sussurradas pelos cantos da estância. Aquela era a esposa de Valdemiro, a mulher que todos diziam ter morrido num acidente bobo, anos atrás. Ao lado do retrato, quase escondido sob um livro ainda mais pesado, Joana viu um pedaço de fita amassado. Era um pedaço de fita de seda cor de vinho, um tanto desbotada. Seu coração deu um salto. Ela reconheceria aquela fita em qualquer lugar. Era a mesma que estava amarrada na carta que ela havia encontrado no dia anterior, a carta que dizia: "Não confie nele." A respiração de Joana se prendeu na garganta. Ela olhou para o retrato, depois para a fita, e então para a carta, que ainda queimava em sua memória. A baronesa. A falecida baronesa. As palavras da carta não faziam sentido se fossem um aviso sobre o barão. Mas, e se fossem um aviso dela, a baronesa, para outra pessoa, sobre o próprio Valdemiro? Ou, de forma mais assustadora, e se o aviso fosse para ela mesma, sobre a pessoa que estava escrevendo? Um calafrio subiu pela espinha de Joana. A baronesa no retrato parecia tão austera, tão ambiciosa. A morte dela havia sido um acidente, todos diziam. Mas e se não tivesse sido? E se a carta e a fita fossem pedaços de um quebra-cabeça muito maior, um segredo que não só a ligava à baronesa, mas também a Valdemiro? Valdemiro, que até então parecia absorto, levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Joana, fixos no retrato. Por um instante, a rigidez do barão pareceu se quebrar. Uma dor antiga passou por seus olhos, um relance de mágoa e fúria que Joana mal conseguiu decifrar antes que ele voltasse a se fechar em si mesmo. Ele pigarreou, um som rouco que quebrou o silêncio pesado. "Encontrou algo interessante, Joana?" A voz de Valdemiro era calma, mas por trás dela, Joana sentiu uma corrente elétrica de perigo. Ele não queria que ela soubesse mais. Ele não queria que ela pensasse mais, mas era tarde demais. A semente da dúvida havia sido plantada, e Joana, a criada que temia os poderosos, agora carregava em seu peito a certeza de que a falecida baronesa não era uma santa, e que sua morte, oficialmente um acidente, escondia um segredo muito mais sombrio. E de alguma forma, aquele segredo se ligava ao barão, e agora, a ela. As novas tarefas de Joana mudaram o ritmo de seus dias na estância serrana do Vale Negro. Antes, seu lugar era na cozinha, entre o cheiro de pão e ervas. Agora, a maior parte de seu tempo era passada no escritório do barão, um lugar que antes ela mal visitava. Servia suas refeições ali, sobre a escrivaninha pesada, organizava os papéis que ele deixava espalhados e, claro, continuava com a biblioteca. A proximidade era constante, forçada, e para Joana um tormento silencioso. A estância, com seus campos enevoados estendendo-se até onde a vista alcançava, parecia guardar os segredos que pesavam sobre o barão. O casarão antigo,
com suas paredes grossas de pedra e madeira escura, parecia respirar os mistérios de anos. Joana sentia que cada tábua do assoalho, cada rachadura no reboco, conhecia a verdade por trás da carta e da morte da baronesa. Valdemiro, por sua vez, mantinha-se em seu posto, observando-a. Seus olhos gélidos a seguiam enquanto ela se movia, um olhar que não a deixava em paz. Ele não a questionava diretamente sobre a carta, mas suas palavras muitas vezes pareciam dar voltas, como um rio que desvia para chegar ao mar. Joana, ele começou certa tarde, enquanto ela arrumava um maço de documentos antigos perto da janela. A voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que fazia o ar vibrar. O que você pensa sobre a lealdade? Joana parou, o coração dando um pulo. Ela não se virou de imediato, mas sentiu o peso do olhar dele em suas costas. A lealdade, barão. Ela respondeu, tentando manter a voz firme, sem trair o nervosismo que a tomava. É um bem precioso. Mas para ser verdadeira, precisa ser dada de coração, não por medo. Valdemiro fez um som que poderia ser uma risada seca ou um suspiro. E a verdade? O que pensa da verdade, Joana? Ela é sempre bem-vinda. A criada virou-se então, encontrando os olhos escuros dele. Aquela pergunta era perigosa. Ela sabia que a verdade, muitas vezes, era um fardo pesado, capaz de destruir vidas. A lembrança de seu irmão, acusado sem provas pelos imperiais, martelava em sua mente. A verdade, barão, ela disse com um fio de amargura mal contida, pode ser uma faca de 2 gumes. Às vezes liberta, outras vezes fere mais do que a mentira. Depende de quem a ouve e de quem a conta. Valdemiro a estudou por um longo momento, o silêncio preenchendo o escritório novamente. Seus olhos pareciam perfurá-la, buscando algo mais profundo em suas palavras. Joana sentiu as bochechas corarem sob aquele escrutínio. Ela sabia que ele a sondava, que tentava descobrir se ela era uma ameaça, se poderia ser usada contra ele. E ela, por sua vez, tentava esconder a curiosidade que a consumia, a vontade de desvendar os segredos que o barão guardava. Em outro dia, enquanto ela servia o mate-chimarrão, a mão de Valdemiro, ao pegar a cuia, roçou levemente a dela. Foi um toque rápido, quase imperceptível, mas um choque elétrico correu pelo braço de Joana, fazendo-a prender a respiração. Os olhos dele, por um instante, fixaram-se nos dela, e uma faísca estranha pareceu dançar ali, algo que ela não conseguia identificar. Joana recuou um passo, a formalidade um escudo contra a proximidade que a desarmava. Ela era uma criada, ele, o barão. Uma distância social imensa os separava, e ela sabia que jamais seria vista como igual por um homem de seu título, não importa o que sentisse ou pensasse. Aquele era um limite, e ela precisava mantê-lo. Mas o olhar de Valdemiro, tão penetrante, parecia despir suas defesas, revelando a ela mesma os sentimentos que tentava esconder. Havia uma tensão ali, um jogo de gato e rato em que as palavras eram poucas, mas os olhares diziam tudo. A cada dia, a presença do barão se tornava mais forte, mais presente, e Joana sentia-se cada vez mais envolvida em sua teia de segredos, presa entre o medo e uma atração perigosa que começava a florescer em seu peito. E a cada vez que ele a olhava, Joana sentia-se mais próxima do abismo que era o passado de Valdemiro e mais longe de sua própria paz. O almoço daquele dia foi servido no escritório, como de costume. Joana colocou a travessa de carne e o pão fresco sobre a mesa, sentindo o ar pesado que sempre parecia envolver o barão. Valdemiro estava tenso e bastava um olhar para perceber que a paciência dele era pouca. Um capataz, um homem velho e teimoso que cuidava do gado, veio trazer um relatório sobre a criação. Ele falava devagar, arrastando as palavras, e Valdemiro, que ouvia com a testa franzida, de repente bateu a mão na mesa. Mas que diabos, homem! Não vê que a guerra não espera.
Não temos tempo para suas desculpas esfarrapadas. Quero a charqueada funcionando a todo vapor, ou os imperiais tomarão o que é nosso. A voz do barão era um trovão, e o capataz encolheu-se, quase sumindo de vista. Joana, que estava perto da porta, sentiu o corpo gelar. Ele era assustador quando bravo, e a raiva parecia crescer dentro dele como um incêndio. Naquele momento, ela se lembrou da própria vulnerabilidade, do medo que sentia diante de homens poderosos como ele. A imagem de seu irmão, levado pela força dos imperiais, voltou a assombrá-la. Mas, enquanto o barão continuava a dar ordens firmes e o capataz saía com a cabeça baixa, Joana notou outra coisa. Por trás da fúria e da autoridade, havia uma solidão profunda. Valdemiro estava sozinho ali, cercado por papéis e segredos, sem ninguém para partilhar o peso de suas preocupações. Era como se a raiva fosse um manto para esconder uma dor ainda maior. Naquela tarde, Joana voltou à biblioteca. Agora, seus olhos estavam mais atentos, seus ouvidos mais aguçados. Ela não estava apenas arrumando livros, estava procurando. A carta, o retrato, a fita. Tudo aquilo havia despertado nela uma fome de verdade que ela não conseguia mais ignorar. Ao limpar uma estante mais escondida, seus dedos tocaram algo frio e pesado, escondido atrás de um conjunto de livros de poesia. Era um relicário, pequeno e de ouro escuro, com desenhos delicados. Ao contrário do retrato, que era austero, este objeto parecia carregar uma história mais íntima. Joana sentiu um arrepio. Ela sabia. Era da falecida baronesa. Com cuidado, ela o abriu. Dentro não havia retrato, mas um pequeno pedaço de papel amarrotado, quase esfarelado, com poucas palavras escritas em caligrafia miúda, difícil de ler. Joana não conseguiu decifrar tudo, mas uma palavra se destacou: perigo, e um nome: Porfírio. O coração de Joana disparou. Porfírio. Seria o major imperial que todos temiam? Aquele nome, já tão presente nos boatos da guerra, agora aparecia em algo tão íntimo da baronesa. Ela sentiu uma pontada de certeza. A morte da baronesa não podia ter sido um acidente. Havia um segredo ali, um segredo sujo e perigoso, e a falecida baronesa estava envolvida até o pescoço. A carta "Não confie nele" ganhava agora um sentido ainda mais sombrio, mais complexo. Enquanto Joana tentava esconder o relicário de volta, Valdemiro, que estava absorto em seus documentos na escrivaninha, fez um movimento brusco. Um maço de papéis escorregou de suas mãos, caindo no chão com um baque seco. Ele se abaixou para pegá-los, e Joana, de relance, viu um dos documentos. Era um informe militar, com o selo imperial. Um brasão imponente que ela conhecia bem das ordens que chegavam à estância. Mas o que a fez prender a respiração foram as anotações à mão, nas margens. Palavras como movimentos farrapos, posições republicanas e traição interna estavam riscadas apressadamente. Valdemiro recolheu os papéis rapidamente, mas o estrago estava feito. Joana havia visto um documento imperial, mas com informações sobre os farrapos. Ele era barão, um homem de posses ligado ao império. Mas as anotações, o que elas significavam? A mente de Joana girava. A carta que dizia "não confie nele". O relicário com a palavra perigo e o nome Porfírio. E agora um documento imperial com anotações sobre os farrapos. Quem era Valdemiro, afinal? Um homem do império? Um farrapo disfarçado? Ou algo ainda mais complicado, um homem jogando nos dois lados? A dúvida se instalou no peito de Joana, pesada e fria. O barão, com seus olhos gélidos e seu temperamento forte, era um mistério que ela, a simples criada, estava determinada a desvendar. E a cada nova pista, ela sentia-se mais perto do fogo, mas incapaz de recuar. A notícia da guerra, antes um eco distante,
começou a se fazer presente na estância serrana do Vale Negro. As conversas nos galpões e na cozinha não giravam mais apenas em torno do gado ou da colheita, mas dos caramurus, os imperiais, que se aproximavam da região como uma nuvem de tempestade. A tensão pairava no ar, pesada e invisível, e Joana sentia o coração apertado a cada novo boato. O barão Valdemiro Antunes, que já era um homem de poucas palavras, tornou-se ainda mais recluso. Joana o via nos corredores, os ombros tensos, a testa franzida em preocupação. Ele passava horas debruçado sobre mapas e documentos e, mesmo que não dissesse abertamente, Joana sabia que ele estava apreensivo. Mas havia também uma determinação férrea em seu olhar, a vontade de proteger suas terras, seu povo, o que era seu. Ele era um homem que não se dobrava facilmente. Na cozinha, enquanto ajudava a preparar o jantar, Joana ouvia as conversas das outras mulheres. Eram sussurros sobre a guerra, mas também sobre a falecida baronesa. Aquela mulher era ambiciosa demais, eu digo, comentou uma velha cozinheira, mexendo uma panela. Queria mais do que a vida podia dar. E a morte dela tão de repente. Um acidente. Diziam, mas quem sabe? Completou outra, baixando a voz. Tinha segredos, isso sim, segredos que nem o barão devia conhecer. As palavras eram como pedras caindo num poço fundo, e cada uma delas ressoava na mente de Joana. A ambição da baronesa, os segredos, a morte conveniente, tudo se ligava à carta que dizia não confie nele, e ao relicário com o nome Porfírio. A falecida baronesa, ao que parecia, não era tão santa quanto a pintura no retrato sugeria. Havia algo podre, algo escondido sob a superfície daquele casarão. Foi numa tarde ensolarada, quando o brilho do sol parecia zombar da escuridão dos corações, que a estância recebeu uma visita inesperada. Um grupo de cavaleiros, com seus uniformes impecáveis e o brasão imperial reluzindo, parou diante da casa grande. À frente deles, imponente em seu cavalo escuro, estava o major imperial Porfírio Leme. Joana, que estava na varanda limpando, sentiu um arrepio. Ele era um homem alto, de rosto anguloso e olhos pequenos e afiados, que pareciam não perder nada. Quando desceu do cavalo, seus olhos famintos varreram cada canto da estância, demorando-se nas charqueadas, nos campos que se estendiam vastos e ricos, como se já os considerasse seus. Era um predador, e Joana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquele homem queria mais do que uma simples inspeção. Ele queria Valdemiro e queria suas terras. O barão Valdemiro saiu para recebê-lo, a postura rígida, o rosto impassível. Joana observava de longe, a respiração suspensa, sentindo a tensão vibrar no ar. O cumprimento entre os dois homens foi formal, quase gélido. As palavras que se seguiram eram educadas, mas por trás de cada uma delas, Joana sentia a ponta afiada de uma espada. Barão Antunes, disse Porfírio, a voz arrastada, mas com um tom que não admitia réplica. Vim fazer uma inspeção de rotina. Em tempos de guerra, sabe, a lealdade é um bem precioso. E as terras desta região, barão, são de grande interesse para o império. Valdemiro apenas assentiu, os olhos fixos nos de Porfírio. Seja bem-vindo, major. Minha lealdade ao império é conhecida, e minhas terras sempre estiveram à disposição para o que for preciso. O sorriso de Porfírio não alcançou seus olhos. Assim, barão, sua lealdade e seu passado. Há quem diga que os ventos da guerra mudam as convicções de muitos homens, principalmente aqueles que outrora tiveram laços com certas causas. A palavra outrora foi dita com um veneno sutil, e Joana viu a mandíbula de Valdemiro se contrair. Ele não respondeu de imediato, e o silêncio se estendeu por um segundo que pareceu uma eternidade. Os olhos gélidos do barão brilharam com um fogo contido, mas por um breve instante, Joana notou algo mais ali, uma pontada de medo.
um vislumbre de vulnerabilidade que ele tentava esconder a todo custo. Porfírio Leme havia tocado em uma ferida antiga, em um segredo que Valdemiro guardava com unhas e dentes. Joana sentiu um frio na boca do estômago. Aquele major era perigoso. E sua visita não era de rotina. Era uma caçada, e Valdemiro, o barão poderoso e solitário, era a presa. E ela, Joana, a simples criada, estava ali, no meio daquele jogo de poder, sentindo cada palavra, cada olhar, cada ameaça velada que pairava sobre a estância serrana do Vale Negro. Depois da visita do major Porfírio Leme, a estância serrana do Vale Negro pareceu envolta em um silêncio ainda mais pesado, um silêncio que, para Joana, carregava o som abafado de ameaças. O barão Valdemiro Antunes tornou-se uma sombra em seu próprio casarão. Seus passos eram mais discretos. Seu olhar, antes gélido, agora trazia uma camada extra de desconfiança, como a névoa que se adensava sobre os campos. Ele intensificou a vigilância na estância e Joana percebeu. Mais peões rondavam as cercas, os cães latiam com mais frequência, mas a vigilância do barão não se limitava aos limites da propriedade. Ela sentia que seus olhos, mesmo quando não estavam diretamente sobre ela, a seguiam, a estudavam. Era uma observação sutil, quase imperceptível, mas que a deixava com um nó na garganta. Ele temia. Ela sabia que ela pudesse ser uma espiã, ou pior, uma ferramenta nas mãos de Porfírio Leme. Aquela ideia a feria, mesmo que ela soubesse que a desconfiança era a armadura de Valdemiro. Mas Joana não era de se acovardar. A busca pela verdade se tornara uma chama em seu peito, aquecendo-a contra o medo. E para além da verdade, havia uma estranha atração pelo barão, um homem tão complexo e machucado que a puxava para perto como um ímã. Assim, ela continuou a investigar, discretamente, como uma sombra que se move sem fazer barulho. Certa tarde, enquanto limpava o quarto que fora da falecida baronesa, um cômodo que Valdemiro raramente permitia que alguém tocasse, mas que agora, com a desconfiança, ele parecia querer desvendar através de seus próprios olhos, Joana encontrou algo. Escondido no fundo de uma gaveta de um pequeno baú de costura, sob camadas de rendas e fitas antigas, havia um broche. Não era uma peça valiosa, mas sua simplicidade era enganosa. Era feito de prata escura, e no verso, quase invisível, estava gravado um pequeno escudo com a águia imperial, o mesmo brasão que Joana vira nos documentos de Porfírio Leme. Ao lado do broche, um pedaço de papel fino, dobrado em 4, revelava poucas palavras escritas com a caligrafia elegante e tremida que Joana já conhecia. Encontro, noite de lua nova. PL. A respiração de Joana se prendeu. PL. Porfírio Leme. A conexão era clara, inegável. A falecida baronesa, a mulher austera do retrato, não era apenas ambiciosa, ela tinha laços com os imperiais e com o próprio Major Porfírio. A carta "Não confie nele" ganhava mais uma camada de sentido, mais um traço de mistério. A baronesa parecia ter um jogo próprio, um jogo perigoso que a ligava ao inimigo de Valdemiro. Joana guardou o broche e o papel de volta, o coração batendo forte. O ar do quarto parecia mais denso, carregado de segredos e traições. Dias depois, um cavaleiro com o uniforme imperial chegou à estância, trazendo uma carta lacrada com o brasão do império. Valdemiro, que estava no pátio, recebeu-a com a testa franzida. Joana, que passava com uma cesta de roupas limpas, viu o movimento. O barão abriu o envelope rapidamente e seus olhos correram pelas linhas escritas. O rosto dele, já pálido, ficou ainda mais branco e seus lábios se apertaram numa linha fina. Ele amassou a carta na mão e, com um olhar para os lados, como se temesse ser visto, enfiou-a apressadamente no bolso interno de seu casaco. Seus olhos se encontraram com os de Joana por um segundo.
Aquele olhar foi um pedido mudo para que ela não dissesse nada, para que não perguntasse. Mas o que ela havia visto, mesmo que por um breve relance, era o brasão imperial no envelope. Aquele gesto apressado de Valdemiro, o desespero contido em seus olhos, confirmava as piores suspeitas de Joana. Porfírio Leme sabia de algo, sabia do passado farrapo do barão, das suas ligações com a guerra, talvez até da verdade por trás da morte da baronesa. Aquele era um jogo perigoso, e Valdemiro estava no centro dele, cercado por inimigos e segredos. E Joana, com o coração apertado, percebeu que estava cada vez mais envolvida naquele emaranhado, presa entre a verdade que buscava e a atração pelo homem que aguardava. Depois da visita do major Porfírio Leme, o barão Valdemiro se fechou ainda mais em si. Ele andava pela estância como um fantasma, a expressão dura, os olhos distantes, sempre a espreitar. Joana o via de longe, sentindo o peso daquela solidão que parecia esmagá-lo. As noites eram longas, e ela ouvia seus passos no escritório até tarde, como se o tormento não lhe desse descanso. A desconfiança dele a envolvia como uma mortalha fina, e mesmo não tendo feito nada, Joana sentia-se vigiada, como se a qualquer momento pudesse ser vista como uma traidora. Uma noite, Joana estava no corredor, levando uma bandeja de chá para um dos agregados doente, quando ouviu vozes vindas do escritório do barão. A porta estava um pouco aberta, e a luz bruxuleante de uma vela projetava sombras dançantes na parede. Valdemiro falava, a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma dor que Joana nunca tinha ouvido antes. Inácio, ele disse, o nome do capataz, fiel e antigo da família. Eu fui um farrapo, sim, no começo, um idealista tolo que acreditou nas promessas de liberdade. Joana parou, a bandeja tremendo em suas mãos. Farrapo? O barão. O coração dela deu um salto. Aquilo era algo que podia levar um homem ao cadafalso. Me traíram, Inácio. A voz de Valdemiro continuou, amarga como fel. Aqueles que eu chamava de companheiros. Quase me custou a vida e as terras. Tive que me afastar. Fingir lealdade ao império para salvar o que era meu. Não para mim, mas para os que dependem desta estância. O capataz murmurou algo que Joana não conseguiu entender, mas que parecia de consolo. E ela... a baronesa? Valdemiro fez uma pausa. Um som de desprezo misturado com mágoa rasgou o ar. Descobriu meu passado, usou-o contra mim. Chantagem, Inácio. Ela queria tudo, queria me ver rastejar, me controlar. Joana sentiu um choque elétrico. Chantagem? A falecida baronesa? O mundo que ela imaginava sobre o barão virou de cabeça para baixo. Ele não era um traidor do império, mas um homem traído pelos farrapos, forçado a uma vida de mentiras e depois pela própria esposa. A solidão que ela via nele, a desconfiança, a amargura, tudo fazia um sentido novo e doloroso. Aquele pedaço de conversa a impulsionou ainda mais. Na manhã seguinte, enquanto limpava o quarto que fora da baronesa, Joana lembrou-se do relicário que havia encontrado. Com cuidado, ela o pegou novamente. A baronesa, ao que parecia, era mais astuta do que as histórias contavam. Talvez houvesse mais. Seus dedos examinaram o objeto. Havia um fecho minúsculo na lateral, quase invisível. Com a ponta de uma agulha de costura que ela sempre carregava, Joana forçou o fecho. Um pequeno compartimento secreto se abriu com um clique suave. Dentro havia um pedaço de papel enrolado, mais fino que os outros. Era parte de um diário, escrito com a mesma caligrafia nervosa e elegante da carta "Não confie nele". Joana leu, o coração aos pulos, sentindo a respiração suspensa. Eram anotações sobre encontros secretos, sobre informações que a baronesa passava a PL, Porfírio Leme. Havia planos detalhados para expor Valdemiro, para desmascará-lo como um ex-farrapo, para tomar suas terras e sua fortuna. Uma frase a fez gelar.
quase fazendo-a soltar o papel. Ele é astuto, PL. Não confie nele. Ele pode descobrir nosso plano. A carta. Não confie nele. Joana sentiu um arrepio que percorreu todo o seu corpo. Não era um aviso sobre Valdemiro ser uma pessoa em que não se podia confiar em geral. Era um aviso da baronesa para Porfírio sobre a inteligência e a astúcia de Valdemiro. Ou, de forma ainda mais cruel, um aviso dela para si mesma, caso Valdemiro descobrisse suas tramóias. Joana guardou o relicário e o diário de volta, o coração batendo forte no peito. O ar do quarto parecia mais denso, carregado de segredos e traições antigas. A falecida baronesa não era uma vítima inocente. Ela era uma conspiradora, uma mulher ambiciosa que planejava a ruína do próprio marido. E Major Porfírio Leme estava envolvido até o pescoço naquele jogo sujo. O barão Valdemiro, o homem gélido e distante, não era o vilão que ela imaginara. Ele era uma vítima, um homem marcado pela traição, forçado a viver com um segredo pesado. A solidão dele, sua desconfiança, tudo fazia sentido agora, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Uma mistura de pena e uma nova compreensão tomou conta de Joana. Aquele homem, tão poderoso, carregava um fardo terrível, uma ferida que não cicatrizava. E a atração que ela sentia por ele, antes tão confusa e proibida, agora ganhava um novo e perigoso contorno. Ela estava descobrindo a verdade, e essa verdade a puxava para mais perto de Valdemiro, para o perigo que ele representava, mas também para a vulnerabilidade que ela via em seus olhos e que a fazia querer protegê-lo. Naquela noite, o barão Valdemiro Antunes não encontrou descanso. Em seu quarto, em meio à escuridão que envolvia o casarão, um pesadelo o arrastava para um passado que ele tentava, em vão, enterrar. A imagem de sua falecida esposa, a baronesa, se erguia diante dele, não como uma memória distante, mas com a vividez cruel de um dia que nunca se apagava. Ele a via novamente de pé, os olhos escuros faiscando com uma fúria gélida. A voz dela, antes tão elegante, agora era um chicote que o açoitava. "Você acha que pode me enganar, Valdemiro?" Ela dizia, as palavras cortando o ar como lâminas. "Sei de seu passado. Sei que você foi um farrapo, um traidor do império. E se não me der o que quero, se não me entregar o controle de tudo, eu o exporei. Farei com que perca as terras, o nome, tudo o que você tem." O barão sentia o suor escorrer frio pela testa, mesmo no sonho. Ele tentava acalmá-la. Tentava fazê-la ver a loucura de suas ameaças, mas ela não ouvia. A ambição a consumia e o ódio que ela sentia por ele se tornava cada vez mais claro. "Você não vai me impedir!" ela gritava, e Valdemiro via a mão dela se erguer, segurando um objeto brilhante, talvez um abridor de cartas de prata ou algo afiado que ela pegara da escrivaninha. Seus olhos eram de louca e ela avançava, disposta a feri-lo. Num impulso de desespero, Valdemiro tentou se defender, afastar a mão dela, impedir que o atingisse. Ele a empurrou para se livrar, para se desvencilhar da fúria cega que a dominava. Mas o chão, de tábuas velhas e escorregadias, traiu-a. A baronesa perdeu o equilíbrio. Um grito agudo rasgou o ar, e ela caiu. A queda foi brusca, violenta. O sangue no chão, o silêncio que se seguiu. Valdemiro acordou com um sobressalto, o corpo coberto de suor frio, o coração batendo descompassado no peito. A cena se repetia noite após noite, a culpa e o medo de ser descoberto esmagando-o. Ele não a tinha matado com intenção, mas sabia que ninguém acreditaria. Major Porfírio Leme, ele tinha certeza, usaria essa verdade para destruí-lo, para tomar suas terras, para manchar seu nome para sempre. Por isso havia mentido, por isso havia escondido, para proteger o que restava de sua vida, de sua honra, de sua estância. A morte dela não tinha sido um acidente como os outros pensavam, mas também não tinha sido um assassinato frio. Foi um desespero, uma tragédia,
um segredo que o consumia. Horas depois, quando o sol já começava a atingir o céu com tons pálidos, Joana caminhava pelo corredor. Trazia uma bandeja com o desjejum do barão, mas parou ao ouvir a agitação vinda de seu quarto. Um som abafado, como se algo pesado tivesse caído, e depois um gemido baixo. Joana hesitou. Não era seu lugar entrar no quarto do barão sem ser chamada, mas a angústia em seu peito a impulsionou. Bateu de leve à porta e, sem esperar resposta, abriu-a um pouco. Valdemiro estava sentado na beira da cama, as mãos no rosto, a respiração pesada. Parecia que havia lutado contra um demônio. Joana sentiu uma pontada de pena. Aquele homem carregava um fardo invisível, pesado demais para qualquer um. Ela pousou a bandeja na pequena mesa do corredor e, com um cuidado que antes não teria, entrou no quarto. Seus olhos varreram o ambiente e então, sobre uma pequena cômoda de madeira escura, ela viu algo que não estava lá antes. Era uma caixinha de joias da falecida baronesa, que Valdemiro havia tirado de algum lugar, talvez em meio ao tormento da noite. Joana se aproximou. A caixinha estava aberta e, dentro dela, uma peça de joalheria chamou sua atenção. Era um camafeu de madrepérola, com a imagem de uma mulher delicada. Mas, ao contrário de outras joias, este camafeu parecia ter um segredo. Com os dedos finos, Joana sentiu um relevo na parte de trás. Um compartimento secreto. Com cuidado, ela o abriu. Dentro havia um pequeno pergaminho enrolado, quase minúsculo. Joana o desenrolou. Eram poucas palavras, escritas com a caligrafia nervosa da baronesa. Mas o que estava escrito ali a fez prender a respiração. PL, ele está desconfiando, o plano corre perigo, fique alerta. O coração de Joana disparou. PL, Porfírio Leme, era a prova. A baronesa não só tinha contato com o major imperial, mas conspirava abertamente contra Valdemiro. O plano deles era destruir o barão. A carta "Não confie nele" agora fazia um sentido terrível. Não era um aviso sobre Valdemiro ser uma pessoa em que não se podia confiar, mas um alerta da baronesa a Porfírio sobre a astúcia e a inteligência do próprio Valdemiro, que poderia descobrir a traição. Ou um aviso para si mesma caso as coisas dessem errado. Joana olhou para Valdemiro, que ainda estava sentado na cama, a cabeça baixa, absorto em sua própria dor. Ele não era um vilão. Não era o monstro que ela imaginara. Ele era um homem assombrado, traído pela própria esposa, perseguido por um inimigo implacável e forçado a viver uma mentira para proteger o que lhe restava. Sua visão dele mudou completamente. A amargura em seus olhos, a solidão que o envolvia, a desconfiança que ele sentia por todos. Tudo era fruto de uma dor profunda e de uma traição que quase o destruiu. Joana sentiu uma onda de compreensão e, mais do que isso, uma atração ainda mais perigosa por aquele homem tão complexo. A dúvida que a assombrava sobre ele se dissipou e, em seu lugar, nasceu uma certeza. Valdemiro, o barão solitário, era um homem ferido, e talvez, só talvez, ela pudesse ser a única capaz de curar suas cicatrizes. O silêncio da noite na estância serrana do Vale Negro foi quebrado de repente. Não era o vento nos campos, nem o latido distante de um cão. Era o grito agudo de um peão, seguido pelo estampido seco de tiros. Joana, que já estava deitada, sentou-se na cama, o coração disparado. Caramuros. A palavra ecoou em sua mente como um sino de alarme. Correu para a janela, puxando a cortina grossa. Lá fora, o céu noturno, antes coberto de estrelas, agora era manchado por uma fumaça escura que subia de uma das charqueadas mais distantes. Chamas alaranjadas dançavam, iluminando as figuras a cavalo que se moviam como sombras, saqueando o gado. Era um ataque de intimidação, um aviso cruel do major Porfírio Leme. Os gritos dos homens da estância se misturavam aos relinchos dos cavalos e aos tiros. Joana sentiu um medo gelado. Lembrou-se do irmão, da dor, da impotência,
Queria se esconder, mas algo a impulsionava. Não podia ficar parada enquanto tudo desmoronava. Valdemiro Antunes não esperou. Joana o viu sair do casarão, não mais o barão recluso e distante, mas um homem transformado. Ele vestia roupas simples de couro, mas sua postura era a de um guerreiro. Com a voz de comando que ela nunca imaginara que ele possuísse, ele deu ordens aos peões leais, que já empunhavam suas armas. Protejam o gado, não deixem que levem um animal sequer. Sua voz cortou o ar, cheia de uma ferocidade contida que surpreendeu Joana. Ele montou seu cavalo escuro com agilidade e partiu em direção ao fogo, liderando seus homens. Joana observava, paralisada. Valdemiro não era apenas um barão de posses. Ele era um homem de ação, um líder em meio ao caos. Seus movimentos eram precisos, sua estratégia rápida. Ele se lançava na briga com uma coragem que a fez prender a respiração. Aquele homem gélido carregava um fogo que ela jamais imaginou. De repente, um grito de socorro. Um bezerro se soltou do rebanho, correndo assustado em direção às chamas. Sem pensar, Joana saiu do casarão. Não podia deixar o animal morrer daquele jeito. Correu pelos campos, a fumaça picando seus olhos, os gritos de guerra ainda ecoando. Conseguiu alcançar o bezerro, mas ao virar-se para voltar, um vulto se materializou das sombras. Era um dos bandoleiros, um homem grande e sujo, com um olhar cruel. Ele sorriu, a arma na mão, e avançou em sua direção. O medo paralisou Joana. Sentiu o sangue gelar nas veias, a respiração presa na garganta. Era o fim. Mas, num piscar de olhos, uma sombra maior a cobriu. Valdemiro, que a havia seguido com os olhos, percebendo seu perigo. Ele se jogou na frente dela, um escudo humano. Com um golpe rápido e preciso, desarmou o bandoleiro, que caiu no chão, desmaiado. O barão se virou para Joana, os olhos escuros ainda faiscando com a raiva da batalha. Ele a segurou pelos braços, a proximidade repentina a deixando sem ar. Joana sentiu o calor do corpo dele, o cheiro de suor, fumaça e pólvora. Seus olhos se encontraram, e naquele instante o mundo parou. O olhar de Valdemiro não era mais o gélido e distante que ela conhecia. Havia preocupação, um alívio bruto por ela estar salva, e algo mais, algo que a fez sentir um choque elétrico percorrer cada fibra de seu corpo. Era um fogo, uma paixão que ela nunca imaginou ver nele. O que você estava pensando, Joana? A voz dele era rouca, mas não de raiva, e sim de uma emoção profunda que ele mal conseguia conter. Joana não conseguiu responder. Apenas o olhou, vendo a humanidade, a coragem e a proteção que ele havia demonstrado. Ela não era mais uma criada para ele. Naquele momento de perigo, ela era uma vida que ele precisava salvar. Um ser que ele havia protegido com o próprio corpo. E ele, o barão solitário, não era mais apenas o homem dos segredos. Era o homem que a salvara, que arriscara tudo por ela. O toque dele em seus braços, o calor de sua pele, a intensidade de seu olhar. Tudo quebrou o gelo entre eles. As barreiras sociais, as desconfianças, os medos, tudo pareceu desmoronar sob a urgência daquele momento. Em meio ao caos da guerra e ao cheiro de fumaça, Joana sentiu uma conexão inegável. Um laço que se formava em meio ao perigo e que mudaria tudo entre eles. Ela viu a coragem dele e ele, por sua vez, viu a bravura dela. A estância estava ferida, mas algo novo havia nascido nas sombras daquela noite. O amanhecer trouxe uma luz acinzentada, mas com ela um silêncio pesado sobre a estância. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar, um lembrete cruel do ataque da noite. Valdemiro Antunes estava ferido, um corte feio no braço e arranhões no rosto, fruto da luta. Joana o encontrou no escritório, sentado de forma rígida, o sangue seco marcando a pele. Ela sentiu o coração apertar. A lembrança do barão se jogando à sua frente para protegê-la ainda estava viva em sua memória, um choque que a deixava sem ar. Sem dizer uma palavra,
Joana foi buscar água morna, panos limpos e ervas que a velha cozinheira usava para curar ferimentos. Voltou e, com um cuidado que beirava a timidez, aproximou-se dele. Valdemiro a olhou, os olhos escuros ainda carregados de tensão, mas sem a frieza habitual. Havia algo diferente ali, uma vulnerabilidade que ele não conseguia mais esconder. "Deixe-me cuidar de seu braço, barão", ela pediu, a voz quase um sussurro. Ele apenas assentiu, um movimento breve da cabeça, e estendeu o braço ferido. Joana sentou-se num banquinho baixo, bem perto dele. A proximidade era quase insuportável para ela. Sentia o calor do corpo dele, o cheiro de suor e terra que não tinha sido lavado. Seus dedos roçaram a pele dele ao limpar o corte, e um arrepio elétrico percorreu o braço de Joana. Ela prendeu a respiração, concentrando-se na tarefa, tentando ignorar a dança perigosa que se instalava entre eles. Enquanto cuidava dele, seus olhos se encontraram vez ou outra. Os dele, antes gélidos, agora pareciam mais abertos, mais humanos. Joana sentia que as barreiras que ele erguia há tanto tempo estavam, aos poucos, se quebrando. Não era apenas um braço ferido que ela cuidava, mas as defesas de um homem machucado. Quando terminou, o silêncio se estendeu. Valdemiro olhou para o braço enfaixado, depois para Joana. "Foi um ataque cruel", ele disse, a voz rouca, quebrando o silêncio. Não era uma conversa de barão e criada, mas de duas pessoas que haviam enfrentado o perigo juntas. A guerra, ela não perdoa. O peso de proteger tudo isso, Joana, é um fardo pesado. Joana o ouviu, surpresa com a abertura. Ele estava falando com ela, de verdade. Sentiu uma segurança estranha ao lado dele, algo que nunca havia imaginado sentir perto de um homem tão poderoso. Aquele era um Valdemiro diferente, um que ela nunca pensou que existisse. "Eu sei, barão", ela respondeu, a voz mais firme agora. Lembrou-se do irmão, da perda, do trauma. "Eu sei o que é perder por causa dessa guerra. Meu irmão... Os imperiais o levaram, acusaram-no sem provas. Minha família nunca mais foi a mesma." Valdemiro a olhou com uma intensidade que a fez prender a respiração. A dor nos olhos dela era um espelho da dele. Ele não disse nada, mas o entendimento entre eles foi mais profundo que qualquer palavra. Naquele momento, eles não eram o barão e a criada, mas duas almas marcadas pela crueldade da guerra, compartilhando um peso que poucos entendiam. Ele se levantou, caminhando até a escrivaninha. De uma gaveta secreta, tirou um maço de documentos amarelados, mapas, papéis com selos e rabiscos. "Joana", ele disse, virando-se para ela, os olhos fixos nos dela. A voz, embora baixa, carregava uma seriedade que a fez tremer. "Preciso de alguém para organizar estes papéis. São importantes. Mapas de rotas, correspondências sigilosas sobre os movimentos dos farrapos e dos caramurus. Não posso confiar isso a ninguém mais." Ele estendeu os documentos para ela. Joana sentiu o peso dos papéis em suas mãos, mas mais do que isso, sentiu o peso da confiança dele. Ele a estava testando, sim, mas também estava lhe dando uma responsabilidade que ela nunca havia sonhado em ter. Ele a via como mais do que uma criada. Ele a via como alguém capaz, alguém em quem ele poderia confiar seus segredos mais perigosos. Um orgulho inédito inchou em seu peito, misturado com uma responsabilidade que a fez sentir os ombros mais largos. Seus olhos encontraram os de Valdemiro. Não havia mais a desconfiança em seu olhar, apenas uma expectativa silenciosa. E Joana, a prenda que temia os poderosos, sentiu-se pela primeira vez uma parte essencial daquela estância, de sua proteção e, de alguma forma, da vida daquele homem complexo e ferido. O gelo entre eles havia se quebrado, e um caminho perigoso, mas fascinante, começava a se abrir. Joana mergulhou nos documentos que o barão Valdemiro lhe confiara, sentindo o peso da responsabilidade em suas mãos.
Não eram apenas papéis. Eram segredos de guerra, mapas de rotas perigosas, correspondências cifradas sobre os movimentos dos farrapos e dos caramurus. A cada folha que organizava, sentia-se mais perto do coração daquele conflito e mais próxima dos tormentos que consumiam o barão. Ela passou dias trabalhando, os olhos atentos, a mente afiada. Valdemiro, que antes a observava com desconfiança, agora a olhava com uma curiosidade diferente, quase uma admiração velada. Ele a via debruçada sobre os mapas, traçando rotas com o dedo, absorvida na complexidade dos informes. A inteligência de Joana, antes escondida sob o véu de sua função de criada, brilhava com uma luz própria, e o barão percebia nela um potencial que jamais imaginara. Certa tarde, enquanto separava um maço de cartas antigas, encontradas no fundo de uma gaveta secreta da escrivaninha de Valdemiro, seus dedos tocaram algo diferente. Era um pequeno pedaço de tecido, dobrado e preso por um fio de seda escuro, escondido entre as dobras de um mapa militar. Desdobrando-o com cuidado, Joana percebeu que era um lenço de linho bordado, já amarelado pelo tempo. Mas não foi o bordado que a fez prender a respiração, e sim o que estava escondido dentro. Era um bilhete, escrito na caligrafia elegante, mas nervosa, da falecida baronesa. As palavras eram poucas, mas caíram sobre Joana como uma avalanche. PL, ele está desconfiando. O plano corre perigo. Fique alerta. Valdemiro é astuto. Não confie nele. O coração de Joana disparou, batendo forte contra as costelas. PL, Porfírio Leme. O nome que ela já tinha lido no relicário, o major imperial que estava obcecado em destruir o barão. E a carta que ela havia encontrado no primeiro dia. Não confie nele. A verdade se revelava em um flash de clareza assustadora. Aquela carta não era um aviso sobre Valdemiro ser um homem em quem não se podia confiar em geral. Era um alerta da própria baronesa para Porfírio Leme, avisando-o sobre a inteligência e a astúcia do marido, alertando-o de que o plano deles de derrubar Valdemiro corria perigo. A baronesa não era uma vítima, mas uma conspiradora, uma traidora que planejava a ruína do próprio esposo. O que Joana sentira antes, a dor de Valdemiro, sua solidão, sua desconfiança, tudo se encaixava agora, formando um quadro de traição e desespero que a fez sentir um arrepio. Valdemiro não era o vilão, mas o alvo de uma intriga cruel. Nesse instante, Valdemiro entrou no escritório, o cheiro de fumaça de cachimbo pairando a seu redor. Seus olhos encontraram os de Joana, fixos no bilhete e no lenço. Ele se aproximou, seus passos lentos, mas firmes, parando bem perto dela. Encontrou algo que a intriga, Joana. Sua voz era baixa, um murmúrio rouco que fez o ar vibrar. Joana ergueu o olhar, os olhos marejados de uma emoção que ela não sabia nomear. Choque, compreensão, uma pontada de raiva pela injustiça e uma atração que crescia a cada batida de seu coração. Ela estendeu o bilhete para ele sem dizer uma palavra. Valdemiro pegou o papel, seus olhos correndo pelas palavras. O rosto dele, já marcado pela vida, endureceu ainda mais, mas por um breve instante, Joana viu a dor antiga, o peso da traição se refletir em seus olhos. Ele amassou o bilhete na mão, mas não com raiva, e sim com uma resignação amarga. Ele se virou para Joana, a proximidade desconfortável. O olhar dele desceu para a boca dela, depois voltou para seus olhos. Joana sentiu o calor do corpo dele tão perto, a respiração presa na garganta. O ar do escritório parecia rarefeito, carregado de uma tensão que era quase palpável. A mão de Valdemiro se ergueu e seus dedos tocaram de leve o rosto de Joana. Um toque suave, que fez um choque elétrico percorrer seu corpo. Seus lábios estavam tão próximos que Joana podia sentir o hálito quente dele. O mundo pareceu parar. Ela fechou os olhos, esperando, desejando o beijo que prometia quebrar todas as barreiras entre eles. Mas antes que seus lábios pudessem se encontrar,
Um relincho alto e o som urgente de cascos de cavalo cortaram o silêncio da estância. Um mensageiro, ofegante e coberto de poeira, parou diante do casarão, gritando com a voz esbaforida. Barão! Barão Valdemiro! O Major Porfírio Leme! Ele está reunindo uma grande força! Estão vindo para a estância! Têm informações privilegiadas sobre nossas defesas! Vão atacar com tudo! O mundo de Joana e Valdemiro, por um instante suspenso no ar, desabou em pedaços. O beijo não dado, a promessa de um sentimento que começava a florescer, tudo foi varrido pela urgência da guerra. Valdemiro se afastou bruscamente, a expressão voltando a ser a de um general em batalha, os olhos escuros ardendo com uma determinação feroz. A baronesa morta, mesmo depois de anos, ainda lançava sua sombra de traição sobre a estância, e agora o ataque final estava iminente. Os mensageiros palavras ecoaram pelo escritório, quebrando a tensão romântica e jogando Valdemiro e Joana de volta à dura realidade. O barão, antes tão perto de um beijo, agora era um general em pé de guerra. Seus olhos, antes cheios de uma emoção quase palpável, endureceram novamente, e a fúria e a determinação tomaram conta de seu rosto. Porfírio Leme estava vindo, e com ele a sombra da baronesa morta e seus segredos. Valdemiro agiu rápido, dando ordens aos peões e capatazes que já se armavam nos pátios. Joana o observava, o coração apertado pela interrupção, mas também pela gravidade da situação. A estância, que mal se recuperava do ataque anterior, agora enfrentava a ameaça de uma batalha decisiva. Quando a maior parte dos homens se espalhou para suas posições de defesa, Valdemiro voltou ao escritório. Ele estava tenso, mas havia algo diferente em seu olhar quando ele se voltou para Joana. A urgência da guerra havia quebrado as últimas barreiras. Ele a havia confiado com os segredos dos documentos. Agora, a vida de todos estava em jogo. Não havia mais tempo para esconder. Joana, ele começou a voz baixa, quase um rosnado, mas com uma doçura estranha que ela nunca havia ouvido antes. Preciso que você saiba. Tudo. Joana sentiu o coração disparar. Ela sabia que ele falava do passado, daquele segredo pesado que ele carregava. A verdade que ela tanto buscava estava prestes a ser revelada. Valdemiro caminhou até a janela, os olhos fixos na escuridão lá fora, onde as tochas dos homens se moviam como vagalumes. Eu fui um farrapo, ele confessou, a voz carregada de uma dor antiga. No começo da guerra, acreditei na liberdade, na causa, mas fui traído, Joana, por um homem que eu chamava de companheiro. Quase me mataram, me deixaram para morrer em um campo de batalha. Fui forçado a me afastar, a fingir lealdade ao império, a me esconder para proteger o que era meu, o que era de meu pai. Joana ouviu com atenção, a respiração suspensa. A angústia de Valdemiro era palpável, um peso no ar que a sufocava. A história que ela já desconfiava agora era contada por ele, com a voz embargada pela mágoa. E a baronesa? Ele continuou, virando-se para ela, os olhos escuros brilhando com uma dor profunda. Ela descobriu meu passado farrapo, a farsa que eu vivia. Ela usou isso contra mim, Joana. Me chantageava, queria o controle de tudo, queria me ver sem nada para ter mais poder. Ela planejava me entregar aos imperiais junto com Porfírio Leme para me ver destruído. A voz dele falhou. Joana sentiu a força de sua dor, o peso da traição que ele havia suportado. A verdade, ainda que incompleta sobre a morte dela, explicava a amargura, a desconfiança, a solidão que o cercavam. Ela acreditou nele, com cada fibra de seu ser. Aquele homem não era um monstro, mas um ser ferido, forçado a viver uma mentira para sobreviver. No entanto, uma pontada de inquietação ainda a cutucava. Ele havia falado da traição, da chantagem, do plano da baronesa, mas não havia falado da morte dela, do acidente que todos diziam. A verdade completa ainda era uma sombra,
um mistério que Valdemiro guardava às 7 chaves. Joana deu um passo em direção a ele, a mão estendida. Valdemiro a olhou e, pela primeira vez, ela viu a armadura dele se quebrar. A rigidez de seus ombros diminuiu. A dureza de sua expressão suavizou. Naquele momento, não havia barão e criada, apenas duas almas feridas pela vida. Sem pensar, Joana o abraçou, um abraço apertado, cheio de consolo e compreensão. Ela sentiu o corpo tenso dele relaxar contra o seu, as mãos dele hesitantes por um momento, antes de envolvê-la com uma força que parecia querer absorver toda a dor que ele carregava. Valdemiro enterrou o rosto nos cabelos dela, o cheiro de lavanda e fumaça misturando-se. Ele respirou fundo, um suspiro que parecia libertar anos de dor contida. Pela primeira vez, ele se sentiu seguro, capaz de baixar suas defesas, de compartilhar o peso que carregava. Nos braços de Joana, em meio à iminente batalha, Valdemiro sentiu um vislumbre de paz. Ele não estava mais sozinho. E Joana, a criada que temia os poderosos, percebeu que seu lugar não era mais nas sombras, mas ao lado daquele homem complexo, pronto para enfrentar o que viesse. A manhã que se seguiu àquela noite de revelações amanheceu com um presságio de tempestade. O céu estava cinzento, pesado, e o ar carregado de uma tensão que fazia os cabelos da nuca de Joana se eriçarem. Os homens da estância se movimentavam em silêncio, armando-se, preparando-se para o pior. Valdemiro Antunes, o barão, era a imagem da determinação. Seus olhos escuros varrendo o horizonte, cada músculo de seu corpo tenso como uma corda de violino. Não demorou muito para que o caos explodisse. O som abafado de canhões rompeu o silêncio da manhã e o chão tremeu sob os pés de Joana. Ela correu para a janela mais alta do casarão, o coração batendo descompassado. Lá fora, uma visão aterrorizante se desenrolava. Centenas de homens, os caramurus de Major Porfírio Leme, avançavam sobre a estância serrana do Vale Negro como uma praga de gafanhotos. Não era um ataque de intimidação, mas um cerco cruel, uma guerra total. A artilharia imperial começou a disparar e os projéteis caíam sobre a estância com um estrondo assustador, levantando nuvens de terra e madeira. Uma das charqueadas, já vulnerável, foi a primeira a ser atingida, e as chamas começaram a lamber o céu, alimentadas pela fumaça escura. Porfírio Leme, com as informações precisas que a falecida baronesa lhe havia entregado, sabia exatamente onde atacar, onde as defesas de Valdemiro eram mais fracas. Ele queria Valdemiro vivo, sim, mas para humilhá-lo em um julgamento público, para tomar suas terras e destruir seu nome. O combate era brutal, um inferno de gritos, tiros e o cheiro acre de pólvora. Valdemiro liderava a resistência, sua voz forte cortando o ar, orientando seus homens, que lutavam com coragem, mas estavam em menor número. Joana o via de longe, um líder nato, sua ferocidade e perícia tática surpreendendo-a mais uma vez. Ele era um homem feito para a batalha, um general, não apenas um estancieiro. Mas a estância estava em chamas. O fogo se espalhava, consumindo os telhados de palha, as paredes de madeira. Era como se a própria terra sangrasse, queimada pela fúria da guerra. O desespero começava a tomar conta. As mulheres e crianças eram levadas para um refúgio subterrâneo, mas Joana recusou-se a ir. O medo a apertava, mas a coragem, acesa pela presença de Valdemiro e pela injustiça que via, era mais forte. Não posso ficar parada, ela pensou, sentindo uma determinação férrea. Preciso ajudar. Ela correu pelos corredores em chamas, esquivando-se de escombros que caíam, os olhos ardendo com a fumaça. Sua mente estava clara. Havia feridos nos pátios, homens gemendo de dor, precisando de ajuda. Havia munição a ser transportada para os pontos de defesa, água para apagar os pequenos focos de incêndio. Com uma agilidade que ela não sabia que possuía, Joana começou a agir. Rasgava panos para fazer ataduras,
Carregava baldes de água para apagar as chamas que ameaçavam o casarão principal. Corria entre os tiros, levando cartuchos para os peões que defendiam a cerca mais ao norte, seus passos firmes, apesar do terror. Ela não pensava, apenas agia, movida por uma necessidade urgente de ser útil, de lutar por aquela estância, por Valdemiro. Em um momento de fúria, os caramurus conseguiram abrir uma brecha em um dos flancos, onde a defesa estava mais fraca. Vários homens invadiram, e um deles avançou para a entrada de um dos depósitos de alimentos, um ponto estratégico crucial. Joana, que estava ali perto, viu a ameaça. Sem pensar, pegou um pedaço de madeira caído e, com uma força que veio do desespero, atirou-se na frente do depósito. "Não vão passar!" Ela gritou, a voz tremendo, mas o olhar fixo no homem. O soldado parou, surpreso pela ousadia de uma mulher. Ele avançou, rindo, mas Joana não recuou. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma coragem inabalável. Ela era uma prenda, sim, mas também era uma muralha. Valdemiro, que liderava a defesa em outro ponto, viu a cena. Seus olhos, varrendo o campo de batalha, encontraram Joana. O coração dele deu um salto. Aquela mulher, a criada que ele desconfiara, a prenda que ele estava começando a amar, estava ali, na linha de frente, defendendo o que era deles com a própria vida. A coragem de Joana era um fogo, uma inspiração em meio ao desespero. Ele viu a bravura dela, a resiliência em seu olhar, e uma nova força o invadiu. Não era apenas por suas terras, por seu nome que ele lutava. Era por ela, por aquela mulher que se recusava a fugir, que estava ali, ao seu lado, enfrentando a morte de cabeça erguida. O combate continuava, brutal e sem trégua. A estância gemia sob o ataque, mas em meio às chamas e à fumaça, Joana e Valdemiro, cada um em seu posto, lutavam com uma determinação renovada. A coragem dela era o farol que guiava Valdemiro, e o amor, ainda não dito, era a força que os mantinha de pé, unidos contra a investida final de Porfírio Leme. A manhã que se seguiu àquela noite de revelações amanheceu com um presságio de tempestade. O céu estava cinzento, pesado, e o ar carregado de uma tensão que fazia os cabelos da nuca de Joana se eriçarem. Os homens da estância se movimentavam em silêncio, armando-se, preparando-se para o pior. Valdemiro Antunes, o barão, era a imagem da determinação, seus olhos escuros varrendo o horizonte, cada músculo de seu corpo tenso como uma corda de violino. Não demorou muito para que o caos explodisse. O som abafado de canhões rompeu o silêncio da manhã e o chão tremeu sob os pés de Joana. Ela correu para a janela mais alta do casarão, o coração batendo descompassado. Lá fora, uma visão aterrorizante se desenrolava. Centenas de homens, os caramurus de Major Porfírio Leme, avançavam sobre a estância serrana do Vale Negro como uma praga de gafanhotos. Não era um ataque de intimidação, mas um cerco cruel, uma guerra total. A artilharia imperial começou a disparar e os projéteis caíam sobre a estância com um estrondo assustador, levantando nuvens de terra e madeira. Uma das charqueadas, já vulnerável, foi a primeira a ser atingida e as chamas começaram a lamber o céu, alimentadas pela fumaça escura. Porfírio Leme, com as informações precisas que a falecida baronesa lhe havia entregado, sabia exatamente onde atacar, onde as defesas de Valdemiro eram mais fracas. Ele queria Valdemiro vivo, sim, mas para humilhá-lo em um julgamento público, para tomar suas terras e destruir seu nome. O combate era brutal, um inferno de gritos, tiros e o cheiro acre de pólvora. Valdemiro liderava a resistência, sua voz forte cortando o ar, orientando seus homens, que lutavam com coragem, mas estavam em menor número. Joana o via de longe, um líder nato, sua ferocidade e perícia tática, surpreendendo-a mais uma vez. Ele era um homem feito para a batalha, um general, não apenas um estancieiro.
Mas a estância estava em chamas. O fogo se espalhava, consumindo os telhados de palha, as paredes de madeira. Era como se a própria terra sangrasse, queimada pela fúria da guerra. O desespero começava a tomar conta. As mulheres e crianças eram levadas para um refúgio subterrâneo, mas Joana recusou-se a ir. O medo a apertava, mas a coragem, acesa pela presença de Valdemiro e pela injustiça que via, era mais forte. Não posso ficar parada, ela pensou, sentindo uma determinação férrea. Preciso ajudar. Ela correu pelos corredores em chamas, esquivando-se de escombros que caíam, os olhos ardendo com a fumaça. Sua mente estava clara. Havia feridos nos pátios, homens gemendo de dor, precisando de ajuda. Havia munição a ser transportada para os pontos de defesa, água para apagar os pequenos focos de incêndio. Com uma agilidade que ela não sabia que possuía, Joana começou a agir. Rasgava panos para fazer ataduras, carregava baldes de água para apagar as chamas que ameaçavam o casarão principal. Corria entre os tiros, levando cartuchos para os peões que defendiam a cerca mais ao norte, seus passos firmes apesar do terror. Ela não pensava, apenas agia, movida por uma necessidade urgente de ser útil, de lutar por aquela estância, por Valdemiro. Em um momento de fúria, os caramurus conseguiram abrir uma brecha em um dos flancos, onde a defesa estava mais fraca. Vários homens invadiram, e um deles avançou para a entrada de um dos depósitos de alimentos, um ponto estratégico crucial. Joana, que estava ali perto, viu a ameaça. Sem pensar, pegou um pedaço de madeira caído e, com uma força que veio do desespero, atirou-se na frente do depósito. "Não vão passar!" ela gritou, a voz tremendo, mas o olhar fixo no homem. O soldado parou, surpreso pela ousadia de uma mulher. Ele avançou, rindo, mas Joana não recuou. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma coragem inabalável. Ela era uma prenda, sim, mas também era uma muralha. Valdemiro, que liderava a defesa em outro ponto, viu a cena. Seus olhos, varrendo o campo de batalha, encontraram Joana. O coração dele deu um salto. Aquela mulher, a criada que ele desconfiara, a prenda que ele estava começando a amar, estava ali, na linha de frente, defendendo o que era deles com a própria vida. A coragem de Joana era um fogo, uma inspiração em meio ao desespero. Ele viu a bravura dela, a resiliência em seu olhar, e uma nova força o invadiu. Não era apenas por suas terras, por seu nome que ele lutava. Era por ela, por aquela mulher que se recusava a fugir, que estava ali, ao seu lado, enfrentando a morte de cabeça erguida. O combate continuava, brutal e sem trégua. A estância gemia sob o ataque, mas em meio às chamas e à fumaça, Joana e Valdemiro, cada um em seu posto, lutavam com uma determinação renovada. A coragem dela era o farol que guiava Valdemiro, e o amor, ainda não dito, era a força que os mantinha de pé, unidos contra a investida final de Porfírio Leme. No auge do cerco, quando o casarão principal parecia prestes a desmoronar, uma voz poderosa, amplificada por um megafone, cortou o barulho da batalha. Era o Major Porfírio Leme, em seu cavalo escuro, postado em um ponto alto para que todos o ouvissem. "Valdemiro Antunes", ele vociferou, a voz carregada de triunfo. "Eu o denuncio como um traidor do Império, um ex-farrapo, um republicano que se escondeu nas sombras. E mais grave ainda, eu o acuso diante de todos de assassinar sua própria esposa, a baronesa." As palavras caíram sobre a estância como raios, fazendo muitos pararem, chocados. Porfírio Leme ergueu a mão, e nela Joana viu a carta amassada que ela mesma havia encontrado. "Esta carta", ele gritou agitando o papel, "foi escrita pela baronesa. Um pedido de socorro, um grito de medo. Não confie nele."
uma prova de que ela o temia, que sua vida corria perigo em suas mãos. Valdemiro, que lutava bravamente, estacou. Joana viu a expressão de choque em seu rosto, a dor de ver sua honra e sua vida sendo esmagadas por uma mentira tão cruel. Ele estava em desvantagem, acuado por acusações que, aos olhos de muitos, pareciam irrefutáveis. Joana ouviu cada palavra, sentindo um calafrio. A distorção da carta, a manipulação de Porfírio Leme era um golpe baixo, cruel. Ela sabia a verdade por trás daquele bilhete. Sabia que a baronesa não temia Valdemiro como uma vítima, mas como uma conspiradora. Mas como provar? A verdade completa sobre a morte da baronesa ainda era uma sombra, um segredo que apenas Valdemiro conhecia em sua totalidade. O fogo se alastrava e as tropas de Porfírio Leme avançavam, empurrando os poucos defensores da estância. O barão, vendo que a resistência era inútil naquele ponto, gritou ordens aos seus homens para recuarem. Eles precisavam de um plano, de um refúgio. Pelo túnel secreto, rápido! Valdemiro urrou, apontando para uma passagem escondida sob o casarão, conhecida apenas pelos mais antigos da família. Joana não hesitou. Ela correu, seguindo Valdemiro e os poucos homens que ainda podiam lutar. O túnel era escuro e úmido, o cheiro de terra e mofo preenchendo o ar. Lá embaixo, longe do barulho da batalha, eles estavam a salvo, por enquanto. Mas a estância estava perdida, queimada, saqueada. Valdemiro se virou para Joana na penumbra do túnel, seus olhos escuros fixos nos dela, a respiração pesada. Não havia mais para onde correr, nem o que esconder. Joana, ele disse, a voz rouca pela emoção e pela fumaça. Porfírio vai nos pegar, não há saída. Podemos tentar fugir, nos separar, cada um para seu lado. Ou podemos lutar, juntos. A escolha era dramática, um abismo entre a vida e a morte, fugir ou lutar. Joana olhou para o rosto dele, para a lealdade incondicional que Valdemiro havia visto nela e sentiu a força de seu próprio amor. Ela tinha que saber, tinha que ter a verdade completa. A baronesa... Valdemiro, ela pediu, a voz quase um sussurro, mas firme. O que aconteceu? A verdade. Toda a verdade. Valdemiro fechou os olhos por um instante, a dor antiga contorcendo seu rosto. Ele respirou fundo, e então a verdade mais profunda, mais dolorosa, foi revelada. Ela me chantageava, Joana, queria me destruir com a ajuda de Porfírio. Naquela noite, ela me atacou com uma faca. Queria me ferir, me impedir de impedi-la. Eu a empurrei para me defender, para me desvencilhar de sua fúria cega. Ela caiu, bateu a cabeça e morreu. A voz dele falhou e uma lágrima solitária escorreu pelo rosto sujo de fuligem. Eu não queria que acontecesse, Joana, mas se eu tivesse falado a verdade, Porfírio me acusaria de assassinato, tomaria tudo, destruiria meu nome. Eu precisei esconder, para proteger o que restava, para proteger esta estância, os que dependem dela, para proteger a mim mesmo. Joana ouviu, chocada, mas vendo a sinceridade e o desespero nos olhos de Valdemiro. A dolorosa verdade era crua, brutal, mas finalmente completa. A baronesa não fora uma vítima inocente, e Valdemiro não era um assassino frio. Era um homem que agira em legítima defesa. Um homem que vivera com o peso de uma tragédia e de um segredo terrível para sobreviver. Ela o entendeu. E ao entendê-lo, a última barreira entre eles desmoronou. Eu luto com você, Valdemiro. Joana disse, a voz firme, sem hesitação. Nós lutamos juntos. O barão a olhou e um brilho de esperança, de amor, acendeu em seus olhos. Naquele momento, em meio à escuridão e ao cheiro de morte, eles não eram mais o barão e a criada, mas dois corações unidos pela verdade e por um propósito comum. Juntos, Joana e Valdemiro começaram a planejar uma contraofensiva audaciosa.
uma última chance para salvar a estância e seus destinos. O plano audacioso, nascido da mente esperta de Joana e lapidado pela experiência de Valdemiro, começou a ser posto em prática na escuridão do túnel secreto. Não havia tempo a perder. Usando o conhecimento de Valdemiro sobre cada atalho e esconderijo da estância e a agilidade que a vida no campo ensinara a Joana, eles se moveram como sombras, os poucos homens leais ao barão seguindo-os. A ideia era simples: surpreender os caramurus por trás, onde menos esperavam, usando a própria confusão do ataque a favor deles. Valdemiro, com Joana ao seu lado, liderou a investida. Os homens saíram do túnel em pontos estratégicos, armas em punho, e caíram sobre as tropas de Porfírio Leme com uma ferocidade inesperada. O elemento surpresa era a arma deles. Os gritos de guerra dos peões se misturaram à confusão dos imperiais, que não entendiam de onde vinha o ataque. Joana, com um facão na mão, não recuou. Ela lutava com uma coragem que Valdemiro jamais vira, protegendo os flancos, transportando armas, seus olhos brilhando com uma determinação que o inspirava. No auge da batalha, quando a balança ainda pendia para a dúvida, um som de cascos de cavalo se aproximou da estância. Desta vez, não eram caramurus. Eram homens de ponchos esvoaçantes, lenços vermelhos ao pescoço, o grito de República, rasgando o ar. Um pequeno grupo de antigos farrapos que haviam lutado lado a lado com Valdemiro nos primeiros dias da guerra e que haviam recebido seu chamado urgente, chegou para virar a maré. Eles eram poucos, mas sua chegada no momento exato insuflou a coragem dos defensores e espalhou o pânico entre os imperiais. Valdemiro, com a força de um leão, abriu caminho até onde o major Porfírio Leme estava. O major, vendo a chegada dos farrapos e a reviravolta da batalha, tentou fugir, mas Valdemiro o interceptou. O confronto foi rápido e brutal. Valdemiro, impulsionado pela raiva da traição e pelo amor por sua estância, enfrentou Porfírio. Não foi um duelo de elegância, mas uma luta desesperada. Com um golpe certeiro, Valdemiro desarmou o major, que caiu no chão, vencido e humilhado. Os farrapos e os homens de Valdemiro cercaram Porfírio Leme. Sua conspiração, seus planos cruéis, a verdade sobre a chantagem da baronesa e a manipulação da carta, tudo veio à tona com a derrota do major. Os próprios soldados imperiais, vendo a desonra de seu líder e a manipulação que ele havia feito, começaram a se dispersar, alguns jogando suas armas. A estância, embora ferida e com cicatrizes de fumaça e fogo, estava salva. A batalha cessou. Um silêncio estranho desceu sobre a estância, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e pelo estalar das últimas chamas. Valdemiro, exausto, mas vitorioso, caminhou até Joana. Ela estava coberta de fuligem, o rosto sujo, mas os olhos brilhando com uma luz que ele nunca tinha visto. Ele se aproximou e seus olhos fixaram-se nos dela. A verdade, agora completa e testemunhada por Joana, por seus homens e pelos farrapos que haviam chegado, era um fardo que finalmente se erguia de seus ombros. Ninguém mais duvidaria de sua honra, de sua luta. Joana, com sua coragem e sua inteligência, havia sido a chave para desvendar e provar tudo. Valdemiro estendeu a mão e Joana a segurou. O toque era um choque elétrico, mas desta vez, não de perigo, e sim de uma promessa. Ele a puxou para perto, seus corpos cansados se encontrando em um abraço. Joana sentiu o coração dele batendo forte contra o seu, e soube que não era mais a criada. Ele a via como sua igual, sua parceira, a mulher que lutara ao seu lado e que vira sua verdade. Os lábios dele encontraram os dela em um beijo apaixonado, em meio à fumaça e às ruínas da estância. Era um beijo de confiança, de libertação, de amor. Um amor nascido do fogo da guerra, da dor dos segredos, mas que agora florescia, puro e verdadeiro. Joana sentiu o gosto de fumaça e de esperança nos lábios de Valdemiro e soube que aquele era o começo de um novo amanhecer para eles, juntos.
Meses se passaram, levando consigo as feridas mais abertas da terra. A guerra dos farrapos, que parecia não ter fim, finalmente cessou com a tão esperada paz de Poncho Verde. Pelos campos da campanha gaúcha, um sopro de tranquilidade começou a se espalhar, curando a alma do povo e da paisagem. A estância serrana do Vale Negro, que um dia sangrou em chamas, agora se erguia mais forte. As paredes de pedra, antes marcadas pela batalha, estavam reconstruídas com a esperança de um novo tempo. O casarão, que guardara tantos segredos e dores, respirava agora o ar de um recomeço. Joana caminhava pelos campos enevoados, sentindo o orvalho molhar a barra de seu vestido. Ao seu lado, Valdemiro Antunes, o barão. Não era mais o homem gélido e distante que ela conhecera, mas um companheiro de mãos dadas, cujo olhar, antes cheio de tormento, agora trazia um brilho de paz e um sorriso que nascia da alma, leve e verdadeiro. Ele a olhava não como uma criada, mas como sua igual, sua parceira, sua esposa. Nos braços de Joana, um pequeno ser dormia sereno, o fruto daquele amor que floresceu em meio à tempestade. O filho deles, um menino de olhos curiosos e cabelos escuros, era o símbolo vivo de um novo começo, de uma promessa de futuro que eles haviam construído juntos. Joana, agora a baronesa da Serrana do Vale Negro, sentia o coração transbordar. A prenda que um dia temeu os poderosos, que acreditava jamais ser vista como igual, havia encontrado seu lugar. Sua voz, antes um sussurro, agora era ouvida com respeito. A desconfiança que a marcava havia se dissipado, substituída pela certeza de que Valdemiro a via não apenas como sua mulher, mas como a parte mais forte de seu próprio ser. Valdemiro, por sua vez, sentia-se livre. Os segredos do passado, a traição da falecida baronesa, a morte trágica que o assombrara por tanto tempo, tudo havia sido revelado. A verdade, ainda que dolorosa, fora o único caminho para libertar seu coração marcado. Joana havia sido a luz que dissipara as sombras, a coragem que o impulsionara a enfrentar o que era seu. Nos campos que um dia foram palco de tanta dor, agora o filho deles brincava, correndo atrás de um bezerro recém-nascido. Valdemiro e Joana observavam de mãos dadas o silêncio daquele momento preenchido pela certeza de que o amor deles, construído sobre a honestidade e a coragem, provara que títulos e traumas podiam ser superados. Joana sentia o calor da mão de Valdemiro na sua, e sabia que as cicatrizes do passado, embora ainda ali, não tinham mais o poder de antes. Eles haviam encontrado a redenção e a felicidade, não em um conto de fadas, mas na dura realidade de sua campanha gaúcha, onde a verdade, por mais difícil que fosse, sempre trazia o amanhecer de uma nova era. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.